Voltamos. Voltamos, senhor. Então, vocês, os ouvintes aí, os telespectadores que estão nos ouvindo, a live aí, desculpa aí, mas tivemos alguns problemas técnicos aí, coisa que acontece em qualquer lugar, né? Mas vamos dar prosseguimento aí às palavras aqui do Daniel Matias, nosso vereador. Falando sobre a Covid-19. A gente estava falando sobre os testes, né? Que teve uma pergunta a respeito dos testes de Covid. Na cidade de Osasco, as UBSs estão fazendo o teste. As pessoas sintomáticas que estão apresentando sintomas, pode procurar uma UBS. Tem um dia, que é o dia melhor, né, doutor, para que esse teste seja aplicado de forma que a gente consiga ter um resultado mais preciso. Então, aqui a equipe entendeu que era melhor fazer o teste aplicando a partir do 8º dia de sintoma. E aí a gente consegue ter uma precisão maior. Então, se você tem tido sintoma, né, pode procurar uma das UBSs. Você vai receber uma senha, né, que é distribuída diariamente, de segunda a sexta-feira, para que você possa fazer esse teste. E aí a gente está aplicando. Para ver se comprova se realmente é isso aí ou se é uma outra coisa, né? A gente vive um momento, né, doutor, que as pessoas também vão ter uma maior incidência de gripe por conta do inverno, né? Isso. Essa semana mesmo eu tive bastante casos de pessoas que nos procuraram, né? Poxa, eu queria fazer o teste. A gente sempre está dando a informação de como funciona o processo. E a pessoa fez o teste e aí deu negativo. E aí tem toda aquela questão emocional que todo mundo já está vivendo, de ver o tempo todo na televisão falando e a morte, e aí fica aquela insegurança, aquele medo, né? Mas graças a Deus era só uma gripe, né? O H1N1. Né? Mas é um momento que a incidência de gripe afeta ainda mais as pessoas, né? E aí fica aquele medo de ser o coronavírus. É verdade, às vezes não é nem o HN1, às vezes é um problema psicológico, né? A pessoa coloca na cabeça. Exato, então isso traz um transtorno tão grande, não só com um membro da família, mas todos, que viram um redemoinho, né? E também são feitos 2 testes, né? Geralmente, para o pessoal entender que um é pelo SUAB. Pode falar um pouquinho mais a respeito? Isso, pelo SUAB, esse é o mais fidedigno quando o paciente apresenta sintomas. Tá? Não está fazendo teste a população toda, mas se o paciente chega no hospital com sintomas, sinais e sintomas característicos de Covid-19, isso aí no momento já é realizado. O SUAB é aquele do cotonete, né? Cotonete no nariz, é um teste chato, é horrível, mas é fidedigno. Pacientes que vão internar, por exemplo, nos hospitais já estão pedindo todos. Vai internar, já pede o teste, tá? Porque aí a gente já determina área limpa e área suja. Área suja onde um paciente vai, ele vai internar, ele entra para essa área, para essa enfermaria, 2 dias depois sai o resultado, é negativo, imediatamente ele é retirado daquela área, tá? E se é positivo, continua ali. Mas se é negativo, imediatamente ele é retirado daquela área e vai para uma área limpa, que a gente chama, sem contaminação. Demais pacientes só com Covid negativo, tá? Eu queria só aproveitar o gancho que o Matias deixou aí. Ele estava falando em relação às famílias. Eu estou lidando diretamente com esse povo, com o Covid, coronavírus, e posso garantir que não é fácil. Eu fiz não sou muito de postar coisa em Facebook, mas eu fiz até uma postagem um dia desse, porque alguns amigos acham que não existe, né? Existe e muitas vezes é fatal, é letal, tá? A pior parte que eu vi nisso é de o familiar não poder visitar o seu ente querido. Se ele vai a óbito, esse familiar não pode despedir, tá? E eu acho que isso serve para conscientizar a população de que existe, tá aí, tá? Hoje estava vindo para cá e, pelo que eu vi, já são mais de 61 mil mortos.
eu estava vendo que em relação às mortes de 2018 e 2019, 40% a mais. Tá? Então, assim, não é brincadeira. Em relação às outras doenças de outros fatores, 40% a mais. E, infelizmente, caminha para aumentar esse número. Infelizmente. Enquanto a população não se conscientizar, enquanto a população não se ater que é necessário usar máscara, higienizar as mãos, tá? Usar o álcool gel sempre, tá? Comprou, fez compra, foi no mercado, chega em casa, higieniza tudo. Você vai perder meia hora ali, mas você vai ganhar anos de vida, tá? E quando eu falo, não é só aquela pessoa, é a família toda. Eu tenho uma preocupação muito grande, como eu trabalho na linha de frente, de chegar em casa, não entro com a roupa dentro de casa, tá? Eu me atenho a isso, meu sapato fica do lado de fora, até porque se eu entrar a mulher bate, né? Dá de pau de mim. Né? Então, assim, já me atento a isso, tá? E isso são coisas que você começa a fazer e vira corriqueiro, tá? Essas são as dicas. Higienizar as mãos, usar máscara. Não é porque é obrigatório, não é porque o governo está falando para usar. Não é isso, tá? Vai ter multa. Não, não é isso. Infelizmente, a maioria dos brasileiros só começam a se ater a isso, a pegar a isso, quando mexe no bolso. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é que o brasileiro tenha consciência de que isso mata. Tá? De repente, não sou eu, mas levo para um parente ali. Esse parente vai distribuindo, vai para outro, vai para o vizinho e vai para muita gente. Tá? Então, assim, higienizar as mãos, usar máscara, tá bom? Eu não recomendo o uso de luvas, tá? O vírus ele fica em superfície durante 72 horas, tá? E então o que acontece? Você está usando luva, mas eu estou passando álcool na mão. Não é eficiente, tá? O vírus ele é extremamente frágil, desde que você faça a coisa certa. Ele é fácil de exterminar com essas medidas. Mas se em superfície, ele é mais resistente. Então, se você não limpou, não higienizou ali, não adianta. Dia desse eu fui no mercado e estava na fila. E como eu estava vindo do plantão, eu estava de branco, né? E chegando no caixa, a caixa me questionou: mas você não tem medo, você está todo de branco? E a minha resposta foi não. Eu falei assim: eu tenho mais medo de você. Que você está usando máscara, você já passou várias compras na minha frente e agora você vai passar a minha. Eu não vi em momento algum você higienizando as mãos, não vi em momento algum você trocando a luva, tá? A partir do momento que você está usando luva, você tem que saber que a cada movimento que você faz, você tem que trocar essa luva. Um dia desse, minha esposa perguntou: quantas luvas você usa no plantão? Eu falei: não faço ideia, são muitas. São muitas, porque tem que trocar. Então, assim, não adianta a pessoa colocar uma máscara, a face shield, luva, mas não tem o cuidado básico, que é o de higienização das mãos, de trocar essa luva e de se precaver. É isso que vai fazer com que o vírus não se propague. Eu gostaria de perguntar para o doutor aqui, até para o nosso vereador aqui, o Daniel Matias, se é de conhecimento deles alguma vacina e quando vai ter essa vacina, né? Que eu acredito que a vacina, saindo a vacina, a gente vai ter uma tranquilidade maior aí, vai estar mais, a pessoa vacinada vai ter uma segurança mais bem 100%, né? É verdade. Bom, eu vou fazer uma colocação, que às vezes eu posso ter questionado ou não, mas na área da saúde eu acho que quem estudou tem que saber responder pelo menos 1/3. Sobre vacina. Tem muitos testes, diz que sai vacina, se não sai e tal. O que acontece com esse vírus? Eu estava comentando agora há pouco, com os colegas também, aqui com os amigos. Ele, tudo bem, é um HN1, mas ele vai ser para sempre. Depois que vier a vacina, nós vamos ter que aprender a conviver com isso para o resto das nossas vidas.
Então vai chegar uma época, ano que vem, isso, aquilo, olha, vacinando contra o Covid-19. E é isso que vai acontecer. Enquanto não acontecer isso, enquanto houver dúvidas entre esse questionamento, como que faz Covid, o que eu vou fazer, o que acontece, na dúvida de todos, nós vamos ter que fazer que nem o colega aqui falou. O primata falou, a gente vai ter que saber se higienizar, saber por tudo no lugar. Senão a gente vai perder muitos entes queridos e como ele falou, é real, tudo bem. Eu vou fazer a minha colocação aqui perante o vereador, perante todos vocês que estão nos assistindo. Eu acredito que existe esse vírus, eu estou falando, mas não é só ele que está matando. É isso que eu queria abrir e falar, que é uma certeza. Nem tudo hoje é Covid. Tem gente que a gente tem testemunha perante uma televisão, perante um jornal, que sim, que a pessoa foi atestada como Covid, ou seja, foi sepultada como Covid, aguardando o resultado e depois, ou não era Covid. E aí, como é que faz? Então tem muitas dúvidas, muitos impasses aí que é difícil explicar. Que essa vacina vai sair, com certeza, a gente espera o antes possível, porque temos tudo aí em cima. Outros países tentando ajudar, tentando fazer coisas melhores pro mundo, para os infectados, né? E é isso. Então, vou deixar um pouquinho a palavra para o... A gente tem informações de que testes já estão sendo aplicados, né? Inclusive aqui no Brasil, por nós estarmos passando por um momento de atividade do vírus, até a própria China está aplicando testes aqui no Brasil. Inclusive a primeira pessoa que foi, o primeiro teste foi realizado numa pessoa da área da saúde também, sim, que é uma dentista. Ela é dentista da área hospitalar. Então, assim, ela não atende consultório, ela atende os pacientes internos, pacientes carentes, e está totalmente exposta, né? E ela se voluntariou e ela foi a primeira a receber a dose dessa vacina e estamos no aguardo. Quanto antes, melhor. O Instituto Butantan, a informação que eu tenho, que cientistas aqui no Brasil já produziram o anticorpos. O anticorpo não é vacina. Sim. Ele tem uma durabilidade em aplicação no ser humano de 15 a 20 dias. Exato. De proteção. Então, esse tipo de proteção, ela vai aliviar os momentos de pico. Então, se você conseguir... Agora, o grande fator dessa doença é a rapidez como ela se propaga. Isso que assusta Mata muito rápido. A comunidade médica e os colegas da enfermagem. E o fator do desconhecido, porque ela é como fosse um avião desgovernado. Quando ela evolui, pelo que eu tenho observado, de formas diferentes. Então, o tratamento, existe o tratamento, só que ele é um tratamento que não se chega numa raiz exata. A medicina hoje, pela evolução, é bem confortável para os colegas médicos que a gente observa, porque a grande maioria das doenças, você tem uma matemática de evolução. Essa doença, ela se transforma, ora ela ataca de uma forma, ora ela toca de outra. Tem uma mutação assim, pequena quantidade fenomenal. Mas talvez essa mutação não é porque cada pessoa, cada organismo, cada pessoa, cada ser tem uma maneira de receber ela, ou tem uma imunidade, ou tem uma situação... Isso depende do indivíduo. Exatamente. O indivíduo Isso, saudável, exato. ele pode adquirir também, mas vai agir de uma forma diferente. completamente diferente. Ela É totalmente funciona... diferente de um hipertenso, um diabético, um obeso. Exato. Tem isso visto que aí, preocupa, você não tem uma linha única de tratamento. Né? E que eu tenho visto muito também, é que pacientes obesos acabam tendo mais complicações, bariátricos, obesos, diabéticos, hipertensos. Uma pergunta que eu ia te fazer. A gente estava conversando nos bastidores ali sobre isso daí, e a gente até colocou alguma coisa aí, que pessoas, por exemplo, isso aí é só um comentário só, não é uma coisa que é isso que a gente está falando, mas pessoas que têm um O positivo, um A positivo, são pessoas mais resistentes. Tem estudos sobre isso, mas Existem Nada é estudos, mas concreto. nada comprovado. São pessoas que até Tem uma pergunta ali, ó. tenham essa... Juliano, o Emílio mandou um abraço, presidente da Dragões, e ele está fazendo uma pergunta para o doutor. Doutor, o vírus está em constante mutação. Ou uma vacina poderá ser eficaz se o fator genético
genético. Está constante na mutação. Por favor, repete a pergunta, por favor, que eu não entendi. Este vírus está em constante mutação. Certo. Como uma vacina poderá ser eficaz se o fator genético do vírus está em constante mudança? Então, por isso estão sendo feitos estudos. Obrigado por a pergunta aí, por estar participando com a gente. Seja bem-vindo, tá, Emílio? Então, isso vai muito dos estudos que estão sendo feitos para chegar a uma conclusão como que vai se fazer para poder eliminar com uma vacina apropriada esse vírus. Até demora. Demora. Inclusive, Eu acho que está tendo um tempo recorde aí nessa vacina. Exato. Geralmente Inclusive, vacina demora muito. a respeito do que a gente está comentando da mesma forma aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Ribeiro, que ele teve o vírus, a medicação que ele usou, sendo claro como ele vai explicar, que não é a mesma para ele, não vai servir para todos. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito do que aconteceu. Eu fui contaminado, né, com o vírus em trabalho, desenvolvendo a função. E fora o desenvolvimento da minha própria doença, eu venho acompanhando os doentes, né? Porque a gente pega aí 10, 20 pessoas por dia. Inclusive a massagem cardíaca em pessoas que tiveram parada cardíaca decorrente de um processo inflamatório respiratório agudo, Essa é a pior parte. possivelmente relacionado ao Covid, a gente foi exposto até a isso. Então, assim, eu entendo realmente que é uma doença gravíssima, porém, em nenhum momento de doença a gente tem que ter o fator desespero. Então, no momento da doença, eu comecei a procurar os contatos médicos e a gente começou a fazer um tratamento. No meu caso, foram 3 dias de uma gripe bem forte, febre, tosse, diarreia, perca de olfato, uma dor de cabeça muito grande e uma moleza. Eu fui tratado com azitromicina, a doutora achou por bem entrar com Tamiflu, que é específico para H1N1, que é tão mortal quanto, ela só não, acho que não é tão transmissível, mas é tão mortal quanto uma pessoa de H1N1, se você observar o desenvolvimento da doença é bem grave, só que hoje nós temos o Tamiflu, que é um antibiótico, não é a vacina, mas é um remédio que você cura a doença, cuida dela, digamos assim, né? Através de um estudo de um colega médico também, ele falou, entra com a determinada ivermectina, que era o meu caso. Mas em outros tipos de desenvolvimento da doença, são utilizadas outras drogas. Por exemplo, os médicos estão comentando até, o doutor pode explicar até melhor sobre isso, algumas pessoas têm uma espécie de um colapso imunológico. Ele gera um ataque do seu próprio organismo ao pulmão. Então a cloroquina ela é usada nessa fase. Ela vai equilibrar o sistema imunológico e reduzir a réplica do vírus. E em alguns outros casos, tem algumas linhas que estão utilizando os anticoagulantes. Porém, não é somente um AS, um anticoagulante normal. Essa infecção ela vem pela parte exterior do pulmão, ali onde estão a parte, como eu posso dizer, da irrigação do pulmão. Isso gera alguns coágulos. Então, alguns colegas médicos eles trabalham com um medicamento, se eu não me engano, chamado Ritalina, que ele dissolve esses coágulos. Porém, ele tem que ser tratado com acompanhamento médico. Eu percebo que muitos colegas aqui nossos da medicina, da enfermagem, estão perdendo bastante, justamente por não acreditar na doença ou por se preocupar em ir para o tubo, como diz assim, né? O caso do Carlão, por exemplo, ele teve, foi diferente. Ele teve uma infecção forte, ele foi tratado no oxigênio, o organismo reagiu, devem ter entrado com os antibióticos, Agora, quando a doença chega na fase mais aguda, é que preocupa, porque ela gera um caminho que... E agora? Como eu vou tratar? A evolução é rápida. É isso que assusta a comunidade médica. Eu vejo alguns médicos que estão acostumados a tratar a pneumonia com aquela dificuldade. E assim, tudo que se pode falar hoje, você precisa de um tempo empírico de tratamento específico para que você possa fazer pesquisas. E esse vírus não produziu isso, ele se produziu rapidamente pelo mundo todo. Nós estamos falando de um vírus que em um mês estava na China e me contaminou aqui. Entendeu? É muito rápido. Então isso aí é isso que geralmente causa. Agora, assim, evitar, como o colega passou,
as formas de higienização e, se chegar a contrair o vírus, buscar os medicamentos que vão fazer uma reação adequada. Principal sintoma e preocupação, a falta de ar. Não é uma simples canseira, é uma falta de ar mesmo. Você respira e você não sente, ele evolui muito rápido. Aí você tem que procurar o médico, como fez o Carlão, e o tratamento com oxigênio. Entendeu? Isso foi o que eu passei, eu estou falando do que eu vivi. Doutor Barros, aqui fica até difícil para poder falar alguma coisa dessas duas feras aqui, mas é o que eu vivi. Mas isso é bacana. A minha parte foi o seguinte: eu tinha feito o tratamento com a hidroxicloroquina, azitromicina, Tamiflu e daí, né? O protocolo normal. Eu estava na fase 1, com menos de 25% de contaminação pulmonar. Aí, quando eu fui pela terceira vez no hospital, porque eu estava com muita tosse, aí fizeram nova tomografia, eu já tinha passado da fase 1, já estava na fase 2, que é até 50% de contaminação. A minha oxigenação no sangue estava com 88%, menos de 90%. Colocaram o oxigênio, mesmo assim, depois de 15, 20 minutos, ela não subia. Aí foi quando entraram com a internação. Nessa internação eu fiquei por 6 dias, eu fui, não com máscara travada, mas aquelas tipo que você compra na farmácia, com aquele saquinho embaixo normal, mas não travada no rosto, né? Não pressurizada. Eu fui a 6 litros acho que é por hora, né? Por minuto, a 6 litros por minuto, mas não por falta de ar, por causa da tosse. E era para oxigenar. Aí depois foi caindo, eu fui embora, fui dado alta, fui para casa, já estava com 1,5 quando eu desisti até de usar o aparelho, porque é normal. Catéter de alto fluxo. O catéter foi até 3, porque depois disso aí começa a ressecar, então tem que ir na máscara, que fica aquela bolsinha aqui. Tem uma pergunta aqui da Simone, se tomar vitaminas dessas que tem na farmácia, ajuda a Covid? Não. Quer dizer, ajuda não, combate o Covid. Não. Na verdade, hoje nada se combate, a não ser que você tenha um teste para saber se é Covid ou não. E mais uma coisa, vitaminas, Nada disso isso e aquilo, não resolve. Isso ajuda, com certeza, a aumentar a imunidade. Na recuperação. Na recuperação, tal. Nós estamos falando de um vírus que não é na época da vovó. Vamos amassar um alho aqui, colocar Exato. um mel, queimar a cebola e vamos tomar que vai resolver. Esquece isso. Esquece. Se não entrar com medidas emergenciais, a pessoa vai a óbito mesmo. Eu estou falando porque eu já peguei paciente de chegar e em 15 minutos ele evoluir para uma piora importante. Tá? Nós tivemos um amigo, o nosso irmão, Tito Bitt, onde ele estiver, grande abraço para ele. O Tito se foi. O Tito, além do sobrepeso, o Tito tinha problema hepático também, o que é um agravante. Diabetes, exatamente, problema hepático. Então, assim, ele era um enfermeiro, tá, atuante lá no México, e evoluiu para uma piora, precisou ser entubado e infelizmente não está mais conosco, não saiu, tá? O Carlão, eu acompanhei ele, o Carlão a gente se falava, né, por mensagem de voz, e dava as orientações ainda para ele. E eu lembro a preocupação dele. Um dia ele me falou: Primata, eu tô delirando, cara, eu não sei o que fazer. Eu ouço vozes, tá? Então, assim, o desespero é tamanho da falta de ar que leva a pessoa a isso. É uma hipóxia. Baixa a oxigenação no cérebro. Exato. E aí o cara fica desnorteado mesmo. Eu respirava normal, hein? Normal, só que É porque essa gripe, quando você pega uma pneumonia, você tem uma grande quantidade de resíduos. Essa gripe é uma gripe seca. Então você não fica com aquele peso do monóxido de carbono. Então você não está desaturando, mas o teu pulmão você não sente que ele está encharcado. Então você vai respirar, quando você percebe, você vai no movimento. Então o cidadão, ele começa a desaturar e não tem aquela canseira tão grande como a da pneumonia
com secreção. Isso é uma gripe seca, ela não emite catarro. Exato. É diferente. Tanto que uma das características da tosse do Covid é uma tosse seca, tosse irritativa. Só Desculpa, rebaixa rapidão, né? apresentar uma questão que é Quando muito percebe, ele já tá importante, atolado. até porque a gente está com o público nos assistindo aqui. Tem uma questão emocional muito preocupante que a gente deve cuidar, e é importante a gente tratar esse tema aqui, falar sobre isso. Porque depois que está cometido, vai entrar a parte dos médicos que têm toda a expertise para que possam encaminhar. Mas há um processo agora, nesse momento, da questão do isolamento social, que a gente precisa ter saúde mental para poder passar por isso. A gente tem que ter a preocupação de manter a relação com os amigos, com a família, com aquela pessoa que às vezes está longe. Eu posso dizer sobre isso. E isso é muito importante a gente falar, Obrigado. porque tem pessoas que estão adoecendo emocionalmente. E às vezes pegam uma gripe, já entra em desespero, Exatamente. É isso que eu... com medo de morrer. Eu falo porque a gente está lidando com isso dia a dia também. E às vezes a gente recebe ligação das pessoas desesperadas, porque ela quer fazer um teste. E a gente encaminha para o médico, mas fala, aguarde, espera um pouquinho. A gente vai acompanhar a sua evolução. Mas ele não quer aguardar, ele quer fazer um teste. Até porque não adianta aparecer o sintoma agora, ir lá fazer o teste, que pode dar um teste negativo, ou um falso positivo. Então, tem no que esperar, começo, tem que doutor, aguardar. vocês devem saber disso. No começo a pessoa fazia o teste lá com 3, 4 dias, não aparecia. Depois de uma semana ele voltava a refazer o teste e aí aparecia. Por causa que aquele teste rápido não é preciso no início da infecção. Eu gostaria de agradecer, você só está até me assistindo, minha esposa que cuidou de mim, ficou do meu lado esse tempo todo aí, entendeu? E a doença veio para casa. Com certeza ela pegou e não teve sintomas leves, porque o contágio é muito grande. E assim, e é o que o colega está dizendo, vereador, com toda essa dificuldade, você tem que manter calma. Porque muita gente vai morrer, mas assim, em termos de percentual, você pegou a doença, pode contar. Se fizer o tratamento certo, você tem grande chance de sair bem. Na minha equipe, somos em 40 lá, eu posso dizer para vocês que os 40, mas o pessoal, umas 80 pessoas do meu convívio dentro da área clínica lá, médica, contraíram. E estão bem, hoje estão bem. Então, assim, é doído, é um vírus que você tem que procurar. Você usar os antibióticos, você está tentando combater as infecções oportunistas. Combater o vírus com azitromicina é a mesma coisa que você tentar matar um leão com estilingue. Ele não vai, Verdade. sabe? E o que ocorre é esse desespero. E o que o senhor está dizendo aí, a parte familiar que o senhor está falando aí, vereador, é importantíssima. Você entender que é um tratamento, é uma doença. As pessoas, eu ligava, olha, contraí o Covid, o pessoal, meu Deus, e agora? Eu falei, não, agora eu vou fazer tratamento. Eu fiquei com medo no começo, cigano, eu falei, meu Deus. Teve um colega que pagou a cremação, cara. Tá trabalhando, o cara falou, Isso aí já gera um preconceito. Nós da enfermagem, nós sofremos muito preconceito. Tá? E não estou falando de longe, que eu ouvi falar, de colegas meus ter vivido dentro do metrô. Sim. Tá? De nego querer tirar de dentro do metrô, porque ia contaminar. Eu me lembro. Exatamente. Eu me lembro disso quando apareceu o HIV lá, há muito tempo atrás. Foi. Que uma pessoa estava no ônibus, sentava, essa pessoa levantava para descer do ônibus, ninguém sentava ali com medo da contaminação do HIV. Né? Exatamente. E existia o preconceito. Agora você imagina quem contraiu o vírus, quem trabalha de frente. É muito complicado, porque a nossa cabeça também não está preparada para assimilar tal novidade. Aí o que acontece? A minha esposa também é enfermeira, trabalha no mesmo hospital, a Mônica, um beijo para ela. Ela trabalha no mesmo hospital há 21 anos. E é difícil você lidar com isso, ficar de frente a essa situação. Uma perguntinha para o senhor, doutor. Como se fosse um repeteco. Já houve essa pergunta pelo cigano, mas o presidente Murad estava fazendo um questionamento da seguinte forma: o sangue A é mais sensível ao vírus, por quê? Retorne a resposta que o senhor deu da primeira vez possível. Eu falei sobre o sangue tipo A. Não, mas não é o A. Não é o A. A pergunta dele é aqui: o sangue A é mais sensível ao vírus, por quê? Não existe estudo disso. Não existe. Isso é só uma... O pessoal está estudando sobre tudo. Isso, não. Está estudando tudo. tudo está sendo estudado no momento. É que
o que eu vi, que está tendo estudo, é que a sangue positivo tem mais resistência. Tá? Isso eu vi já em entrevistas e tudo. Mas não tem nada, não é nada claro, É que assim, a gente vê muita entrevista, a gente estuda, a gente entra em questionamento de outras formas, mas não chegamos a uma conclusão porque aquilo não foi preciso. Não é uma coisa certa, correta, que vai acontecer. Não adianta a gente também aqui, vem perguntas, e a gente entrar com uma história totalmente diferente que não existe. A gente vai ser questionado por isso, então a gente fala o que a gente sabe o que é certo. É hoje, atualmente. Vocês ouviram ventilar por aí que Oxford, que está num dos ápices da desenvolvimento de vacina, com a AstraZeneca. Fechou com o Brasil, que ele vai ser um dos favorecidos pela vacina, na hora que eles conseguirem. Na verdade, não é que ele vai ser favorecido. O Brasil corre um risco. O Brasil vai assumir o risco de testar a vacina. Isso. Se deu errado, o Brasil perde milhões. Né? Põe aí. Mas se der certo, beleza. Mas existe isso sim. Oxford com o laboratório AstraZeneca. Exato. Isso mesmo. Porque o fato não é só você produzir a vacina, é como você vai multiplicar ela. Exatamente. E qual é o líquido que você vai usar. Replicar. Por exemplo, o HN1. Algumas pessoas tomam a vacina e tem algum tipo de alergia relacionada ao ovo. Então, esse tipo de vacina, ele vai curar a doença, mas ele vai trazer qual outras dificuldades? Ele pode trazer... A cloroquina. Ela gera uma arritmia. Em uma determinada quantidade em algumas pessoas e associada com a azitromicina, é um estudo ou não. Então, assim, isso demora um tempo para você eliminar, porque risco de qualquer tipo de medicação tem. Só que para que ela seja eficaz, ela tem que ser menor. Efeito colateral. Efeito colateral. Efeito colateral. Doutor, fazer uma pergunta aqui também. A pessoa que já contraiu, já passou pelo processo, já se recuperou. Essa pessoa, ela transmissível? Ela continua transmitindo, ela pode, já tem algum caso, por exemplo, de alguém que recuperou e depois teve uma incidência novamente do Covid? A incidência, por enquanto, não foi vista, pelo menos pela minha parte. Porque tem um certo tempo que você pode ter esse vírus, tratar ele e não transmitir mais. Você é intransmissível. Mas não é ainda certo que a gente não pode ter um repetir desse vírus. Na verdade, a gente não sabe. Na verdade, assim, como é um vírus novo, mutante. Ele pode incubar, você fala? Não é que ele pode incubar. Nós ainda não temos relato. Nós ainda não temos relato de reinfecção. Tá? Então, assim, não dá para falar ainda. Mas também é aquela coisa, como é um vírus novo, extremamente mutante. Ou seja, você criou anticorpos, você já não consegue mais transmitir. Porque tem um anticorpos fez que o vírus, se tiver anticorpos, o vírus já foi eliminado. Então se o cara que tem alguém na família lá que teve, ficou lá um período por isolamento, agora ele pode ir lá visitar esse familiar? Como é que pode ser conduzida essa relação a partir desse momento? Dependendo do que o médico dele orientar. Aí falar, olha, agora você está ali, criou anticorpos, você pode ficar tranquilo, pode visitar a sua família, com os devidos cuidados. Sim, pela medicina hoje pelo grau da doença que ele contraiu, no caso. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Pode visitar? Interroga isso aí, porque é o seguinte, o contato também transmite, tá? Então, às vezes a pessoa acha que já teve o vírus, estou falando porque já presenciei isso várias vezes, acha que já teve o vírus, então ele acha que ele está totalmente imune. Tá bom. E eu já cheguei a falar, você tá, mas eu não. Então os cuidados têm que ser o mesmo. Ele tem que continuar usando máscara, ele tem que continuar fazendo, se ele vai fazer um procedimento que vai ter contato com secreção do paciente, ele tem que usar luva, ele tem que usar as medidas corretas, tá? A gente no hospital, para a gente entrar para ver um paciente, a gente põe tudo em paramento, tá? É da cabeça aos pés. Então assim,
Eu não entro para ver esse paciente, eu chego e... Não, eu tenho que mudar minha máscara, eu tenho que colocar touca, a face shield, óculos, luva, avental, tá? E dependendo... E o que o Ribeiro falou, uma coisa que é verdade, é em relação quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. Você vai ficar com medo do vírus ou você vai para cima? Eu vou para cima. Eu amo o que eu faço, o que eu sei fazer é isso. Tá? Eu não estou pensando se daqui a pouco eu vou contrair esse vírus, mas eu vou para cima. Essa é a minha função. A mesma coisa quando uma pessoa fala para mim, eu não acredito que existe esse vírus. Eu falei assim, eu acredito. Tá? E a minha função é, já que eu acredito, ir para cima. Eu estou na barreira de frente ali. E assim, é difícil. É difícil. É a mesma coisa, você está num plantão de 12 horas dentro da UTI, não é fácil. Tá? Não é fácil você ficar reinalando CO2. Tá? Dor de cabeça, falta de ar. Tudo isso vem. Tontura, visão turva. Posso te falar o que é mais fácil? É mais fácil assim, por exemplo, já passo a palavra para o senhor, tá? Por exemplo, eu quero primeiramente parabenizar eles, porque assim, a área de quem está de frente, não é só o médico fica de frente, mas não totalmente, todos. Eu vou falar e parabenizar pelo motivo seguinte, eles estão dando tudo lapidado, a gente carimba e assina dependendo da situação. Lógico, a gente se tiver que ficar de frente, fica também, mas é o que a gente faz. Eles deveriam ter um mérito também, curricular, muito progredido, porque não são só enfermeiros, são pessoas que estão de frente e também salvam vidas como médicos que trabalham na área, entendeu? Na verdade, toda uma equipe, né? Vereador, Toda uma equipe. tem uma pergunta aqui de um munícipe, que quer saber o que os órgãos públicos de Osasco estão fazendo no enfrentamento dessa doença para tentar blindar a cidade de Osasco com esse vírus. Quais são as medidas que estão sendo tomadas ou que foram tomadas e o que aconteceu, qual foi o feedback dessas medidas tomadas? A gente vem seguindo um protocolo nacional. E aqui também passando por um protocolo do governo do estado de São Paulo, que a princípio decretou a questão do isolamento total, né? E agora vem sendo feita a flexibilização desse processo. É lógico que a informação no primeiro momento foi a principal enfrentamento de combate, de fazer com que as pessoas pudessem ter a informação correta e que elas pudessem, a partir dessa informação, tomar todas as precauções de segurança para se guardar e também para proteger as pessoas à sua volta. A cidade de Osasco buscou fazer com que os seus equipamentos públicos pudessem atender essa demanda, né, que a partir do isolamento iria ter, com certeza, um crescimento. Naquele primeiro momento, o isolamento foi para que nós não tivéssemos uma incidência tão grande de casos imediatos, ou seja, não tivéssemos um pico de contágio. Então foi feito aquele isolamento para que as prefeituras, não só a cidade de Osasco, mas as prefeituras no Brasil pudessem se equipar e ter leitos, respiradores, equipamentos, para que pudesse depois começar a receber essa demanda. Então, o primeiro momento foi fazer com que a informação pudesse chegar para todos, depois foi se equipar, ter os hospitais de retaguarda, efetuar compra de respiradores, aluguel de respiradores, ou seja, ter esses leitos à disposição para que pudesse atender a população nesse segundo momento. Agora nós já estamos num processo de flexibilização. E é importante falar que flexibilização não significa relaxamento, porque tem pessoas que confundem flexibilização com relaxamento e passam a relaxar no sentido do cuidado, já não lava mais tanto a mão, já não usa máscara. E aí esse relaxamento é perigoso, porque nós saímos de um momento onde nós estávamos no vermelho, ou seja, com alto nível de contágio, agora já estamos no laranja e aptos para ir para o amarelo. A nossa situação hoje em Osasco já nos permite ir para o amarelo. Porém, nós devemos fazer essa fiscalização um do outro, dos amigos, do parente,
da rua, do mercado onde você vai, para que a gente consiga manter esse equilíbrio de proteção. Porque nesse momento, a única vacina que nós temos é a nossa proteção. É lavar as mãos, é fazer o uso da máscara, é manter uma higiene. É a única forma de se proteger nesse momento. E quanto mais a população responder, ou seja, nós precisamos nos habituar nesse momento que nós temos um vírus e que ele é invisível, que ninguém sabe onde ele está. E quanto mais a população se disciplinar nessa questão, mais rápido nós podemos voltar com a nossa vida. Se bem que nesse momento não é vida normal para mais ninguém. Né? Agora nós temos que entender que temos que fazer esse enfrentamento. Osasco se preparou. Hoje no final de semana passado, por exemplo, nós tínhamos um hospital de retaguarda aqui na nossa cidade que estava com 4 pessoas internadas. Então alguns espaços já até nos permite voltar à rotina normal e deixar de ser apenas atendimento exclusivo do Covid. Zac, está mandando um abraço lá no México, está mandando um abraço para toda a bancada aí. Ô, Zac, um grande abraço, irmão. Abraço, irmão. Só fazer uma colocação aqui. Eu também quero parabenizar aos médicos e enfermeiros e dizer que eles sim são dignos de ser honrados nesse momento. Eu conheço a história de muitos de vocês que tiveram que nesse momento até deixar de ficar em casa, deixar de morar na sua própria casa, tendo que se hospedar em hotel, porque tinha dentro de casa pessoas de alto risco e que não poderiam nesse momento colocar em risco a própria família. Então vocês estão de parabéns, ó. Uma salva de palmas para os nossos médicos, para os nossos enfermeiros, porque estão dando um show, sabe? E vocês são honrados nesse momento e parabéns por essa atitude, por esse enfrentamento. Como bem disse aqui o nosso amigo, eu vou para cima e a gente tem visto isso todos os dias. Parabéns a vocês. Muito obrigado. E a gente fica orgulhoso. Temos orgulho da nossa classe médica aqui do nosso Brasil. Isso se chama dom, né? Quem tem o dom pode ser um pedreiro, pode ser um pintor, pode ser um enfermeiro médico. Tendo dom, ele faz aquilo com amor. Não é verdade? Já houve essa resposta, mas tem uma pergunta aqui de um diretor nosso, do bar, lá de Jundiaí. Quem pegou está imune? Essa pergunta já foi até... A gente falou que... A gente falou, não é uma coisa... Aqui, quem pegou, Isso está em estudos. Está em estudo Está ainda. em estudos. A A gente não tem a certeza, né? Não dá para bater o martelo. Não. Não dá para garantir ainda. Como é que é o nome do rapaz do México? Teca. O menino que mandou do México, quem foi mesmo? Zac. Yo quiero aquí ahora a ser muy grato por los hermanos de México. Soy de Uruguay, somos un pueblo solo y estamos muy gratos por la participación de todos de México y solo eso. Y vamos arriba de todo, que nada se cae. Uma pergunta que eu vou fazer. Essa Covid-19, ela não escolhe idade, mas a idade que mais ataca realmente é a idade mais avançada, né? Isso já é impróprio, porque tantas pessoas estão sendo atingidas que não dá para dizer. No começo se dizia que... As pessoas mais velhas seriam as Sim. mais... Mas não. Nós temos pneumonia normal. Nós temos crianças, óbitos eu tenho conhecimento de óbitos de crianças, óbitos de pessoas jovens, quando eu digo jovens de 40, 35, 40 anos. E temos recuperação, a gente só está falando do lado ruim, do lado péssimo da coisa, mas nós temos recuperação também. Quando vocês veem aí no Facebook aí, que aparece lá a equipe batendo palma, que está saindo paciente, é daquele jeito mesmo. É porque pra gente é uma vitória. Pra gente é uma vitória. Porque às vezes o paciente fica internado mais de meses. Igual eu tenho pacientes que estão internados há 60 dias. Tá? Alguns casos neurológicos, né? Exatamente, porque não é só o Covid, existe a complicação. Tá? O que acontece? Com a chegada do Covid, isolamento social, pessoas que já têm doenças de base,
hipertenso, diabético. O que diz a imprensa? O que diz a mídia? Que pessoas que têm hipertensão e diabetes estão mais propensas a contrair o vírus. Então o que essas pessoas fazem? Se retraem e esquecem de procurar a unidade básica de saúde para ter o acompanhamento das suas patologias. E aí fica mais suscetível a contrair o vírus. E quando chega para o hospital, muitas das vezes, já está numa situação mais complicada. Araceli mandou um abraço para você. Muito obrigado. Numa situação mais complicada. E aí fica mais difícil de tratar. Por isso que pessoas que têm risco, a recomendação é ficar em casa. Tá? Às vezes eu fico um pouco indignado, porque eu passo no mercado, chego lá e eu vejo uma família dentro do mercado. Aí eu vejo tá lá a mãe idosa, o pai idoso acompanhando. Estão os filhos, netos. Desnecessário. Não precisava estar lá. É desnecessário. É desnecessário. Estão se arriscando. Estão se arriscando. Às vezes acontece alguma coisa que eu falo, poxa, essa pessoa está assinando a cartinha de morte, está assinando o próprio suicídio. Tá? Se dá para ficar em casa, fique em casa. Claro que pessoas precisam trabalhar, precisam sair para a sua labuta diária, para trazer o pão para casa, mas se pode ficar em casa um dia, fica. Você está ganhando alguns de vida. Tá? Aquela coisa que tinha hashtag fica em casa, até um certo ponto, muito bom, mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Né? A população precisa sair, precisa comer, precisa trabalhar. Precisa mesmo, né? O pessoal não pode. Sim, precisa. Que na verdade. Mas o que eu vejo é que, assim, infelizmente, existe uma aglomeração desnecessária. Rio de Janeiro, ontem liberaram os bares até as 11 da noite, até as 23. Foi madrugada dentro. Até o garçom que está atendendo estava sem máscara. E a pior parte ainda, tirando o sarro da doença. Né? Então o que acontece? É ruim isso. E também, vamos pensar um pouquinho também nessa realidade. Tá, existe o isolamento social. Eu acho, a um ponto de vista, que se tivesse de cada um uma cooperação de higiene, máscaras, podia até flexibilizar para o pessoal trabalhar, para o pessoal. Agora estão abrindo lojas, vai higienizar a mão, máscara, não é? Se tivesse desde o começo, nós não teríamos uma pandemia como está hoje. Aquela teoria de 80% da população, quando pegar a tendência da pandemia é diminuir e acabar, ou isso daí é... Olha, eu queria acreditar nisso, mas eu não estou vendo isso não. Eu não acredito nisso. Eu trabalho em uma UTI de um grande hospital público e a UTI que eu trabalho são 30 leitos. O chego está sempre cheio. E a UTI que eu trabalho não é uma UTI qualquer, é uma UTI específica, UTI Covid. Tá? Então, assim, está sempre cheia. Está sempre cheia. Então, essa história de que 80% pegou... Aliás, eu tenho medo com essas aberturas de agora, porque o brasileiro... Nós somos um povo que gosta de festa, entendeu? De estar entre amigos, com a família. O mundo já teve um exemplo lá atrás, e teve a segunda onda da gripe espanhola, que na realidade começou nos Estados Unidos, né? Ela começou nos Estados Unidos, só que não foi divulgada. Depois, quando teve o primeiro país que acusou realmente a gripe, foi a Espanha. Tanto é que acabou ficando com o nome de gripe espanhola. Mas o precursor da gripe foi o americano, os Estados Unidos. Ela teve a primeira fase. Quando melhorou, aí todo mundo saiu para a rua, foi quando veio a segunda fase pior. É o que tá, mas isso está acontecendo também. Alguns países. A China outro dia travou 10 bairros. Exatamente. Não se sabe por quê, ninguém falou. Alguns países já estão voltando quarentena de novo, isolamento. Tá? Então, assim, a gente vê que tem que ter cautela. Vai liberar, mas com cautela. Eu queria só parabenizar também aqui a diretoria dos Corpos, porque assim que saiu, assim que jogou na mídia, que ia ter a quarentena,
Os Corpos já mandou logo uma mensagem aos diretores, todos os diretores regionais, eu recebi essa mensagem, que também estávamos de quarentena. Tá? Que os Corpos era para cumprir isso. E está cumprindo até hoje. Hoje a gente está aqui fazendo essa live, temos uma pequena aglomeração aqui, mas assim, isso foi seguido desde o início e está sendo seguido. Nós não estamos nos reunindo. Tem pessoas aqui que eu vi há muito tempo atrás. Dá saudade? Dá. Meus pais estavam em casa, eu tive que mandar meus pais embora. Meus pais moram em Minas. Não vou deixar, não vou correr o risco. Bom, a gente falou muito Covid. Eu gostaria que o vereador aqui falasse alguma coisa sobre até uma situação aqui que poucas pessoas, né? Uma cartilha. Poucas pessoas não, acho que foi ele só que fez, né? Só ele que fez. Entendeu? Aqui tem uma situação que só ele vai explicar. Na verdade, aqui é uma prestação de contas do nosso trabalho. A gente está fazendo um resumo aqui de 3 anos e 4 meses de trabalho legislativo. Eu estou no meu primeiro mandato como vereador na cidade de Osasco. E aquilo que eu sempre quis receber é o que eu tenho entregue. Ou seja, eu fui uma pessoa que antigamente tinha uma postura crítica, porque as pessoas iam para lá para exercer a função da vereança e depois não retornavam, não davam satisfação. E aqui a gente procurou fazer um material que a gente possa comunicar um pouco da nossa atividade, não dá para falar tudo, mas pelo menos a gente aborda os assuntos aqui, e aqueles que despertarem mais interesse, as pessoas podem ir na nossa rede social e ter na íntegra, né, alguns temas que a gente aborda aqui. Isso. Tá? Então, é um material que a gente está oferecendo. Posso ficar? Lógico, a gente trouxe aqui alguns para vocês, mas é lógico que vai restringir a população da cidade de Osasco, a gente sabe da abrangência que o motoclube tem, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas você que é de Osasco, que desejar receber, pode entrar em contato conosco pela nossa rede social. Se você procurar lá Daniel Matias, vereador Daniel Matias, vai nos encontrar, pode solicitar que a gente manda entregar para você vai receber na sua casa. É um material de prestação de contas, onde você vai poder ter ideia de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que temos desenvolvido na cidade de Osasco. Eu quero só destacar aqui uma ação importante, um dos nossos projetos que está já em atividade na nossa cidade e faz da cidade de Osasco a primeira cidade no Brasil a ter serviço terapêutico para dependente químico como serviço municipal. Então, nós estamos agora organizando essa parte de estrutural, ou seja, criando os protocolos para que a gente possa começar a oferecer esse tipo de serviço, mas em Osasco já possibilita que a cidade possa contratar serviço terapêutico de entidades para oferecer a pessoas que têm um problema com dependência química. Tá? Então, a gente tem orgulho de expor essa situação e agora, através de um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, estamos criando e vamos criar os protocolos para que a gente possa conveniar entidades e aí a cidade possa ofertar às famílias essa possibilidade de um tratamento às pessoas que tenham problemas aí de vício com dependência química. Então é apenas não dá para a gente ficar falando muito aqui sobre isso, mas você que tiver maior interesse, pode procurar na rede social que você vai encontrar um pouco mais de informação do nosso trabalho. E muito obrigado a toda a equipe aqui por nos permitir esse espaço para que a gente possa também fazer essa comunicação. Está de parabéns, porque são poucos os que dão a cara, a tapa na ativa. A maioria, desculpa, um pensamento também. Quando precisa. A maioria some. Então, assim, está de parabéns mesmo, que são raros os momentos que a gente vê alguém, deu a cara a tapa e mostrou uma atitude como essa. Vereador, eu gostaria de alinhar o nosso Instituto Apoio Brasil, até mandar um abraço para o nosso presidente nacional, Zé Pedro, que estiver vendo. Grande Zé Pedro. Amigo nosso. Grande Zé Pedro. Lá de Mairim, que é presidente do Instituto Apoio Brasil. A gente trabalha com famílias e assim que terminar a live eu puder pegar o contato do senhor para a gente alinhar, aproximar. Sim. Muito bacana esse trabalho seu de família e a comunidade que o senhor representa. Ela tem que ser muito grata, porque o senhor está abrindo a sua vida, que a gente está vendo aí
profissional, né? Que eu acredito que o vereador ele é um profissional da área administrativa. E o senhor está fazendo, pelo que a gente está acompanhando aqui, né? E essa parceria que é o presidente aí, Colorido Clóvis aí. Agradecer muito a sua humildade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu também gostaria de agradecer também a colaboração aí do nosso o presidente dos Dragões, Emílio Murat. Um grande abraço à família dos Dragões aí, né? Não só ele, mas com grande abraço, também o Xadai, que esteve aí junto com a gente na live anterior, né? E, inclusive, foi muito boa aí, a gente falou muito sobre o motociclismo, muito sobre essas situações aí. Hoje a gente deu uma mudada aí, né? Falamos um pouco de política, um pouco de Covid, né? Talvez cansativo um pouquinho, porque a gente bateu sempre na mesma tecla, falando alguma coisa, mas tiramos algumas dúvidas aí, né? O que a gente, no caso aí, os doutores aqui, as pessoas que estão nessa área aí, podem estar informando. Agradecer também aqui o nosso diretor aqui, o Alemão Reis. Alemão Reis, faz favor. O Alemão Reis é um diretor nosso lá de baixo, lá Da SS Mongaguá. Opa, grande alemão. Um abração aí pra você, obrigado pela consideração, por ter vindo aí também, aí, com o doutor aqui, ó. Muito bom mesmo, entendeu? Agradecer também ao vice-presidente que fez a abertura comigo aqui, né? E nós já estamos também quase estourando. Eu quero só falar uma coisinha, Cigano, se você me permitir. Pode falar. Eu só queria agradecer aí a iniciativa, agradecer ao vereador Matias Ribeiro, meu parceiro, Dr. Barros, Cigano, muito obrigado aí. E beijo aí para todo mundo que está assistindo, meu pai e minha mãe. E eu queria, se o Cigano permitir, 1 minuto de silêncio. Eu sei que já está em cima, mas 1 minutinho de silêncio. As vítimas do Covid e principalmente também esse minuto de silêncio a nosso grande irmão Tito Bitt, que partiu vítima de Covid. Beleza? Você marca para nós, Carlão? 1 minuto de silêncio para a gente, por favor. Obrigado, gente. Valeu. Rapidamente, aqui uma lembrança para o nosso chefe aqui e para a sede nacional. Isso, tá os quatro mosquiteiros aí. Os 4 mosqueteiros aqui, ó. Tá bom? Um presente da SS. Um presente da SS Mongaguá, tá? Juntamente com o nosso diretor alemão aí. E os integrantes, né? O Tuco, o alemão, o Malacabado, Zé Buscapé, Ribeiro, Betão, Moleque, Hipólito, Barros, Gaúcho, Batista e Barbosa. O Cigano, é na festa, Cigano. Todos aí. O ano passado foi. Ano passado. Grande abraço a todos os SS aí, em especial a SS Zona Sul. Meus brothers, tamo junto sempre, galera. Todos que a gente não pôde citar nomes aqui que estão no nosso coração. Tá bom? E a gente não é só uma equipe aqui médica. Eu queria deixar bem claro que nós somos corvos. Tá bom? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Muito orgulho. Tá bom? Agradecer também a presença que chegou um pouquinho atrasado, nosso diretor de social, o Índio. Ô, Índio! Índio velho. Desculpa aí, Índio. Isso, pô. Aí, doutor, o que passa, cabrão? Ô, Tiago. Meu vereador, tô junto sempre, viu? Ah, um beijo, mãe. Eu não quero apanhar depois.
Já tô velho. Queremos agradecer também a todos os que entraram na live, deixaram o recado. Teve muitos nomes aqui que nós não falamos. Teve várias pessoas até de outros clubes que também estavam assistindo a nossa live, amigos dos nossos integrantes. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui que deixaram o seu recadinho aqui na live. E, posteriormente, a cada um nós vamos mandar o nosso parabéns aí, o nosso muito obrigado pela participação. Mas aí é só depois, porque agora, na hora da live, não tem como responder a todos aqui. Teve muitas perguntas que não deu para passar para vocês aqui, porque o negócio aqui bomba. A última que nós fizemos aqui, há 2 semanas atrás, nós tivemos mais de 20 mil acessos, foi 20.596 acessos. Essa aqui eu não sei nem quanto vai ter, mas a coisa está crescendo cada vez mais. Eu quero ver a hora que bater os 30 mil. Aí o bicho vai pegar. Eu gostaria de agradecer também ao Pepe, aqui, nosso diretor, ao Bisteca aqui, ó, e ao menino, o velhinho, o Maroto, o pessoal da equipe aqui que, né, para acontecer isso aqui... Os bastidores, a equipe dos bastidores. Bastidores que monta todo esse equipamento para a gente poder estar funcionando, ok? Obrigado a todos aí, tenham uma boa noite e... Acredito eu que todas as SS estão esperando aquele famoso grito de guerra nosso. Ah. Seu. Você faz a live e dá o grito de guerra. Então, Hoje tem que ter o grito de guerra. o grito de guerra dos corvos é um grito fácil. Nosso! É o grito de... Corvos! Urra! Corvos! Urra! Corvos! Urra! É isso aí, encerramos a live aí.